Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, 27 de novembro, nós estamos recebendo, com muito prazer, o comandante da Polícia Militar na região, Coronel Ricardo Ferreira de Jesus, e o publicitário especialista em marketing político, professor Iberê Cirna. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje dos jornais e sites com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: motorista paga menos 5% no IPVA 2014. Na Folha de São Paulo, genuíno não precisa se tratar em casa, diz laudo. No Estadão, PSDB cita aloprados e pede saída de Cardoso. No Santa Portal, comissão da Câmara Federal visita obras do Museu Pelé em Santos. No site do Boc News, comissão da Câmara Federal visita obras do Museu Pelé. No G1 Santos e região, jovem enviou SMS antes de morrer em acidente de carro. E no portal da UOL, Supremo ignora apelo e começa hoje a julgar perdas na poupança. Chico. 8 horas e 7 minutos, este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos falar de segurança pública, uma das principais reivindicações da população brasileira, conforme atestam diversas pesquisas de opinião pública. E cuidar da segurança, tendo em vista os níveis de violência e os índices de criminalidade existentes no país, não é tarefa das mais fáceis, das mais simples. Ao contrário, é um imenso desafio que se coloca às autoridades públicas do setor em todo o país. E certamente, pela importância do tema, segurança pública será um dos principais temas do debate eleitoral que se aproxima em função das eleições gerais do ano que vem, de outubro de 2014. No programa de hoje nós vamos debater todas essas questões, entre outras importantes na área de segurança pública. Mas tudo isso vocês acompanham assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo para hoje e o movimento de balsas e estradas. Paula. A previsão para esta quarta-feira ainda é de céu nublado com possibilidade de chuva à tarde. A temperatura varia entre 21 e 27 graus em Santos e as ondas podem chegar a no máximo meio metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito na chegada a São Paulo pela Anchieta entre os quilômetros 13 e 10. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter, através do Enfoque Jornal, ou por e-mail, je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal. Ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. A reapresentação do programa vai ao ar hoje, às 5 horas da tarde. Chico. Participe do programa questionando os nossos convidados do Jornal em Foque. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o comandante da Polícia Militar na região, Coronel Ricardo Ferreira de Jesus. Voltamos já. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração.
Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 27 de novembro, e hoje recebendo com muito prazer o comandante da Polícia Militar na região, o Coronel Ricardo Ferreira de Jesus, e o professor de Marketing Político Publicitário Iberê Cirna como comentarista. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paula. Essa semana, 2 assaltantes invadiram uma residência na Vila Belmiro, em Santos, e fizeram uma família refém. Depois de 2 horas de negociação com a polícia, os bandidos libertaram as vítimas. Um menor foi apreendido. Os bandidos invadiram essa casa na rua José Gonçalves da Mota Júnior, na Vila Belmiro, em Santos, logo cedo. Dentro da residência estava uma família com 6 pessoas, um casal, 3 filhos de 13 anos e a sogra. Augusto Henrique Lucas, de 19 anos, foi capturado logo que a polícia chegou ao local. Dentro da casa ficou um adolescente de 17 anos. O menor aparecia diversas vezes na janela com um revólver 38 na mão para negociar com a polícia militar. A imprensa foi chamada ao local a pedido dele. Foram mais de 2 horas de negociação. O jovem pediu também a presença de familiares. A madrinha do menor acompanhou tudo. Enquanto estava na residência, o criminoso enviou uma mensagem por um site de relacionamento para um advogado da família. No recado ele dizia: "Tô com um refém aqui, tá moiado", que significa que está cercado. Estava com medo e tudo mais, preocupado em sair e se entregar, e pediu que eu viesse aqui para ele ficasse mais tranquilo e tudo mais. Aí eu vim aqui para acompanhar essa saída dele aí. Infelizmente, essa situação aí. Após muita conversa com os policiais, ele resolveu se entregar. Foi um dos momentos mais tensos. Solta a arma na boca! Solta a arma de gás! Solta a arma de gás! É, sempre apavorante, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Ele ameaçava vocês? Não muito, mas ameaçava um pouco, sim. O que ele dizia? O normal, que ia matar. Se não se comportasse, ia matar a gente. Contava a arma? Contava. Os 2 envolvidos no crime tentaram assaltar uma residência na manhã de ontem. Além disso, o menor é suspeito de participar de diversos assaltos no bairro do Marapé. Sei que realmente ele já praticou alguns delitos. Ontem mesmo nós tivemos uma prisão de um dos indivíduos que vem praticando roubos em residência. Por até ser que agora esse tipo de delito venha a diminuir. E ele então já teve passagem pela Fundação Casa? Sim, já teve passagem pela Fundação Casa. O adolescente fugiu há um mês da Fundação Casa. Essa é a 4ª vez que ele é detido. Muito bem, aí está a reportagem. Felizmente, nesse caso, acabou tudo bem, sem nenhuma vítima fatal, apesar do susto que a família foi submetida em razão desse assalto, dessa tentativa, enfim, de sequestro. Coronel Ricardo, felizmente a operação correu bem, a Polícia Militar agiu com muita prudência, com muita cautela, conseguiu negociar e resolver bem a questão. Bom dia e muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Essa ocorrência se deu na segunda-feira pela manhã, uma das ocorrências mais críticas que a Polícia Militar tem o dever de atuar quando envolve o comprometimento
de vidas humanas. Então, nós definimos essa ocorrência como uma crise, é uma situação crucial que ela necessita de uma resposta especial da polícia. Uma crise como essa, uma ocorrência como essa, é caracterizada pela imprevisibilidade, pela ameaça de vidas e, sobretudo, pela compressão do tempo. Então, a Polícia Militar desenvolveu uma doutrina do gerenciamento de crises. O nosso principal objetivo, numa ocorrência como essa, é preservar vidas e depois aplicar a lei. Então, a negociação é a parte mais importante para que haja o sucesso numa ocorrência como essa. É importante registrar que a comunicação inicial dessa ocorrência, ela se deu como uma desinteligência, um conflito entre pai e filho. Foi a forma que chegou para o nosso centro de emergência, o nosso Copom. Então foi decisiva a chegada e a ação da primeira equipe de patrulheiros no local e identificou que havia algo diferente ali. Então iniciou-se o cerco a partir desse momento. E após o cerco, segue-se a protocolos definidos, doutrinários, procedimentos operacionais da própria instituição, visando a solução pacífica. Realmente houve um impasse importante, as pessoas estavam sob a mira de uma arma de fogo, o resultado poderia ser um outro resultado a partir daí, mas todo o processo de negociação seguiu-se a doutrina da instituição e tivemos a solução a melhor possível, que foi justamente preservar a vida das pessoas que estavam ali, entre elas crianças, e depois fazer a apreensão desse menor e a apreensão da arma de fogo que ele estava na posse. Uma negociação, como se viu, e pelo coronel está revelando, uma negociação exitosa, portanto, parabéns aí à equipe de negociação e à Polícia Militar por essa solução desse problema. Iberê Serna, bom dia, muito obrigado pela presença. Mais uma situação aí crítica, né, Iberê? Bom dia, Chico, bom dia, coronel, um prazer estar na companhia de vocês. Eu, particularmente, viu, Chico, eu acho assim, desculpa a expressão, coronel, hoje, o sistema de segurança nosso enxuga gelo, lamentavelmente. Porque toda essa crise, está aí o menor vai para a Fundação Casa, come lá um pouquinho. Lá várias vezes, né? Come um pouquinho, coisa, não sei o que, já está na rua de novo. Quer dizer, nós temos que pensar numa reestruturação de todo esse processo. Porque senão, Chico, entendeu? Com a maior boa vontade, a Polícia Militar faz seu papel e bem, pelas condições que tem, e fica muito feliz de poder ter terminado um processo desse aí, sem que houvesse ferido, sem que houvesse uma troca de tiros, sem que houvesse ameaça para nada. Isto é a amostra da competência que a Polícia Militar tem. Lamentavelmente, o número de agressões à sociedade aumenta numa escala geométrica. E aí eu quero ver como é que vai ser resolvido. Pois é. Aliás, falando nesses índices de criminalidade, coronel, níveis de violência, que é evidente, são situações que preocupam a todos, no país todo, não é apenas aqui na região. É uma situação nacional. Esse é um problema seríssimo, por isso que disse no início exatamente que segurança pública será certamente um dos temas principais, se é que não vai ser o tema principal do debate eleitoral que se avizinha aí para o próximo ano. Mas a última estatística que foi anunciada pela Secretaria de Segurança Pública revela que no caso da nossa região, publicada ontem pelo jornal A Tribuna, mostra que houve uma queda de homicídios, mas um crescimento de latrocínios na comparação com o ano passado. Como é que o latrocínio é um crime muito, é roubo seguido de morte, é um crime muito violento, né? Como é que se explica uma situação como essa? A que atribuir essa situação? Bom, é importante informar a população que a população tem acesso aos índices e a análise desses índices no site oficial da Secretaria de Segurança Pública. Sim. E está disponível na internet. E a Secretaria de Segurança Pública revela a queda de indicadores criminais na nossa região. O critério, a definição de 11 tipos de delitos, né? E nós temos uma queda importante. O primeiro deles é a queda dos homicídios, né? Um dos principais crimes que são analisados como indicadores. Tivemos queda de roubo de carga na nossa região, queda de furtos de veículos, de estupros, também da maioria dos crimes aí. Há uma tendência no Estado, isso pode ser confirmado por todos os ouvintes desse programa no site da Secretaria de Segurança Pública, e em todo o estado de São Paulo, a Polícia Militar tem trabalhado muito para combater os indicadores de roubo de veículos e de roubo aos outros.
Então parece que esses crescem um pouco, né? O roubo de veículos principalmente. É importante dizer que a frota de veículos em todo o estado, ela cresce também vertiginosamente, né? A relação hoje, veículo por habitante no estado de São Paulo, ela tem elevado muito aí. Então, consequentemente, a dificuldade da mobilidade urbana cria uma situação de maior vulnerabilidade também ao usuário. E aí a presença da Polícia Militar, ela é importante nessa todo o trabalho de prevenção. Porque, vendo aquilo que foi publicado pelo jornal A Tribuna com relação à estatística, especialmente com a questão dos latrocínios, houve um crescimento em Guarujá e em Praia Grande. Em Santos houve até uma queda. Pelo menos esse é o dado que Guarujá e Praia Grande. Seriam as cidades onde há um maior risco, que preocupam mais a Polícia Militar? Sim, eu queria destacar que no mês de outubro, face ao intenso trabalho de prevenção da Polícia Militar, como pode ser confirmado na estatística da Secretaria de Segurança Pública, não houve ocorrência de latrocínio no mês de outubro. Isso significa que o enfrentamento a essa situação foi importante. O que é publicado pelo jornal A Tribuna é o resultado do período acumulado de janeiro até outubro, né? Comparando os 2 anos, ano passado e este ano. Exatamente. E houve um acréscimo em Guarujá e em Praia Grande importantes, em Santos não, mas nessas 2 cidades sim. Sim. No Guarujá nós temos trabalhado muito e percebido que há uma atuação de menores muito intensa também, com arma de fogo, em regiões específicas que nós estamos trabalhando estamos fazendo a prevenção nesses locais visando a diminuição. Então, é uma preocupação nossa, a região, essa área turística do Guarujá, a questão da acessibilidade para o Guarujá também, o complexo do túnel da Vila Zilda tem recebido um reforço intenso de policiamento, sobretudo até mesmo nos finais de semana, e principalmente nos finais de semana, com reforço do policiamento de choque. Nesse último final de semana, o Comando Geral da Polícia Militar, atendendo a uma solicitação nossa, designou um pelotão de viaturas de rota para essa região e estamos intensificando o policiamento para diminuição. E aqui em Santos, não decorrente da maior prevenção ou da diferenciação de policiamento, o policiamento é distribuído proporcionalmente em todas as cidades da nossa região, nós verificamos uma redução dessa modalidade criminal. Muito bem. Professor Iberê. Eu queria perguntar, coronel, se o senhor conhece o efeito sanfona de engordar e emagrecer, já ouviu falar? Eu tenho a impressão que quando lhe dão essa incumbência de zelar por esta região metropolitana, aí assim, vamos fazer o paralelo com a dieta. Então, em tempos normais, nós temos aqui um policiamento, um contingente, um número de viaturas, temos uma série de ocorrências, mas quando nós chegamos agora, já está se aproximando aí, dezembro, janeiro, fevereiro, março, que é o carnaval, é o efeito né, engordou de novo. Eu pergunto, o efetivo acompanha? O número de viaturas acompanha? Porque nós passamos algumas cidades de 300, 400 mil para 1,5 milhão, 2 milhões. Quer dizer, como é que fica? É um presente vir para cá? É uma grande escola, né, coronel? Porque eu acho que é atípica de qualquer outra região. Pô. É um presente, é um desafio importante. Eu queria, seguindo a analogia que o senhor fez aí, para que a gente então possa manter a condição física, até eu procuro correr todo dia, exatamente, né, durante todo o tempo aí, né? E fazendo essa analogia, ao longo do ano nós fazemos a prevenção com o efetivo que é designado dentro da população, do critério da população residente nos 23 municípios da área da minha responsabilidade. Não, que é a região metropolitana, também todo o litoral e Vale do Ribeira. E o Vale do Ribeira também, são 23 municípios. Então, a Polícia Militar mantém um efetivo fixado para a região de mais de 3.900 homens e mulheres aqui, e que é o que faz a manutenção, comparando aí para que os efeitos de todo esse trabalho aí, a gente não precisa fazer a dieta, né? Mas durante a Operação Verão, essa migração sazonal, ela é administrada pela Polícia Militar a partir do que nós chamamos de um efetivo matricial. Então, são alocados
policiais militares da cidade de São Paulo, de diversas cidades do interior, acompanhando a migração, a flutuação dessa população para esse período. Então nós recebemos um importante acréscimo de policiais militares para fazer frente a essa realidade dessa migração. Os números que nós recebemos, eles devem acompanhar o ano passado até superar, eles não estão consolidados ainda, porque a Polícia Militar trabalha no intenso planejamento, considera fatores, a previsão de pessoas que vêm para a região, considera os indicadores criminais. Então, muito próximo ao desencadeamento da operação, é que haverá consolidação dos dados desse efetivo, até porque o trabalho logístico de mobilizar todo esse efetivo para cá é muito intenso mesmo. Então é a forma de fazer frente. Coronel, o senhor está em Santos, se não me engano, há 3 meses mais ou menos. Exatamente. Quer dizer, este será o primeiro verão, né? O primeiro verão que o senhor vai enfrentar aqui comandando a Polícia Militar na região. E não apenas o fim de ano, mas também toda a temporada de verão, que ela não se limita, evidentemente, ao Réveillon, ao fim de ano, e avança praticamente até o Carnaval. Há quem diga, inclusive, que o país começa a funcionar depois do Carnaval. Não, mas espera aí, quando o coronel respirar depois do Carnaval, guardar a fantasia, nós começamos com a coisa que mais me preocupa, que é a Copa do Mundo. Pois é. Sim. E aí, assim, se o sorteio das chaves forem benéficas à região, nós teremos uma seleção aqui e uma seleção no Guarujá. Né? Vai depender ainda do sorteio. E eu acho que aí, assim, como é um novo, nós nunca passamos por isso, né? Uma Copa do Mundo aqui na nossa região, vai ser um aprendizado muito grande, né? Mas que é uma dor de cabeça, pelo menos para fazer esse planejamento, é uma coisa complicada. Então vai ser um ano, eu acredito até que o senhor não precisa correr muito na praia para manter a forma, vai ser um ano que vai lhe exigir demais. Mas essa é a minha visão. Mas a respeito desse planejamento, Coronel, o senhor vai comentar no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida no Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Dia 30, Travessia 14 Bis, a maior e mais tradicional prova de travessia aquática no Brasil. Atletas nacionais e internacionais superam seus limites num percurso de 24 quilômetros entre Bertioga e Guarujá. Um desafio de tirar o fôlego. Competidores de 12 a 65 anos. Largada em Bertioga e chegada na base aérea de Santos. Compareça, prestigie. Informações, cia14bis.com.br. É dia 30. Realização no PAST. Apoio a DTG. Patrocínio Chaptisky Consultoria Ambiental. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 27 de novembro. E hoje recebendo com muito prazer o comandante da Polícia Militar na região, Coronel Ricardo Ferreira de Jesus, e o professor especialista em marketing político publicitário, Iberê Cirna. E agora, Coronel, no bloco anterior, o professor Iberê deixou uma questão com relação ao planejamento
aqui na nossa região, o planejamento da Polícia Militar, tendo em vista o fim de ano que se aproxima, o Réveillon, quando a população aqui da região triplica, pelo menos triplica. Temos a temporada de verão que vai se estender até o Carnaval em março, no início de março, e depois a Copa do Mundo, e nós aqui na região possivelmente receberemos 2 seleções estrangeiras. Imagina o planejamento, o senhor não está dormindo direito diante de tamanhos desafios, hein, Coronel? Sem dúvida, sem dúvida. Em relação ao planejamento, nós tivemos a experiência no último final de semana prolongado, feriado da República, de trabalhar com uma forma assim, bastante reduzida em relação a todo o período de uma Operação Verão, e desenvolver um laboratório de práticas policiais aí, voltada para a maior ostensividade, a visibilidade da Polícia Militar, a otimização dos recursos, tanto materiais como os recursos humanos, né, e trabalhando em prol, sobretudo, da prevenção. Foi um resultado bastante expressivo, otimizamos recursos, homens do trabalho administrativo, recebemos um importante reforço da capital, houve um policiamento nos locais de acessibilidade para o litoral, locais que estavam sendo demandados assim como importantes pela população, como a região das cotas, a região dos 7 semáforos, o complexo do túnel da Vila Zilda, a preocupação com a nossa orla, uma extensa orla, cada cidade com a sua característica, com uma extensão. É importante dizer que neste período da aplicação desse policiamento, não foi registrado homicídio, não foi registrado latrocínio, não tivemos nenhuma ocorrência de vulto. E eu tomei conhecimento por meio do comando da instituição, da Polícia Militar, que inclusive a população, autoridades, pessoas que compareceram aqui, fizeram um elogio à presença, à visibilidade e à ostensividade da Polícia Militar. Então, considerando o histórico das operações verão anteriores, todas as práticas, inclusive a aplicação correta do policiamento, nós vamos trabalhar considerando esses importantes fatores históricos aí e com a deferência do trato que está ocorrendo pelo comando da instituição em atender os nossos pedidos. Nós estamos renovando a frota, já estamos recebendo as novas viaturas, já estão chegando aqui na região. Então, nós sabemos que o planejamento, a alocação dos recursos, dos recursos humanos e materiais nos pontos críticos vai viabilizar um bom trabalho, não temos dúvida disso. Tomara, porque realmente o desafio é imenso, considerando-se todos esses eventos que teremos aqui pela frente na nossa região. Agora, a propósito, o senhor fez a referência a essa experiência que foi também exitosa com relação ao último feriado prolongado da Proclamação da República. Nós temos problemas sérios de arrastões nas estradas, sobretudo quando há o fluxo intenso de tráfego, tanto na rodovia Anchieta, quanto na rodovia Imigrantes, na Cônigo Domênico Rangoni, enfim, nas estradas que chegam aqui ao nosso litoral. Há algum planejamento específico para isso, tendo em vista com a polícia rodoviária, enfim? Como é que está funcionando esse processo? Como é que se evita que os arrastões continuem acontecendo? Bom, os arrastões decorrem, ou quando eles ocorrem, do problema da mobilidade urbana e da mobilidade na malha rodoviária e também das ocupações irregulares às margens das rodovias. Nós sabemos que algumas habitações elas não estão adequadas ali ou instaladas regularmente em detrimento à própria legislação que prevê isso. Isso é uma componente que dificulta um pouco a nossa ação. A integração entre o policiamento, chamado policiamento territorial, o qual eu exerço o comando aqui na Baixada, justamente com alinhamento com o comando do policiamento rodoviário. Sim. E a aplicação à disposição dessas viaturas em pontos críticos facilita a prevenção. Mas nós sabemos que é um trabalho importante, um trabalho intenso. O crime ele é dinâmico, ele vai migrar, ele sofre fatores como horários, como local, a própria mobilidade e hoje o advento da comunicação, a facilidade que esses agentes criminosos têm de comunicação, de inclusive denunciar entre eles mesmos o ponto que nós estamos atuando, faz com que haja interferência na mobilidade até do efetivo policial. Mas nós temos modalidades de policiamento como
o programa de policiamento ROCAM, a aplicação de motocicletas e outros, o próprio policiamento a pé, nós vamos concentrar nesses pontos aí, e intensas operações do Comando de Policiamento de Choque, de viatura de rota aqui na região, que migram também juntamente com a população, vai nos auxiliar muito para que nós possamos fazer a prevenção. Professor Iberê. Eu vendo essa história da mobilidade, eu vou sugerir ao comandante que tenha um assessor da área da agricultura, viu? Porque nós vamos depender também de safras, hein? Preste atenção que nós temos essa coisa de ser assaltada e tal. Se nós tivermos, eu não entendo nada de agricultura, mas se nós tivermos safra nesses picos, o comandante vai ter muita dor de cabeça. Por quê? Porque, na verdade, nós teremos filas de caminhões aí parando as estradas, a pessoa fica impotente dentro de uma estrada, olhando rezando, porque não tem o que fazer. Nós temos aqui a loucura de a única estrada que tem farol é a nossa, eu nunca vi, que é a história de quem vai de São Vicente para Praia Grande. Ainda ficou uma dívida da Ecovias na época, da construção e duplicação dos acessos. Das obras complementares. Quer dizer, então, de qualquer forma, né, o meu conselho seria de que tivesse um agricultor como seu assessor, para dizer, olha, em março teremos a super safra de alguma coisa. Então, incluir isso no planejamento, obviamente, eu sei que a Polícia Militar tem. Então, a Polícia Florestal deve estar um pouco valorizada nesse momento. Porque realmente são 10 mil caminhões diariamente dirigindo-se para o Porto de Santos. Nas super safras, o senhor tem acompanhado, quer dizer, os caminhões vêm da região de Bonito, no centro-oeste do país, 2 mil quilômetros para poder descarregar em Santos. Ou seja, é uma situação muito complicada, que as estradas ficam entupidas de caminhões, e isto favorece, evidentemente, a ação da criminalidade. Bom, no início do meu comando, no mês de agosto, eu constatei realmente essa realidade. E a mobilidade, ou a ausência da mobilidade urbana, interfere, sem dúvida nenhuma, na atividade criminosa. A Polícia Militar define critérios para a distribuição do seu efetivo. Entre os critérios, realmente não ainda foi considerado a questão da safra, mas as informações que nos chegam preliminarmente vão permitir um planejamento e um direcionamento das atividades da Polícia Militar. É importante quando o senhor revela essa característica de termos estradas cujo fluxo de veículos é interrompido por semáforos, né? E isso nós percebemos aí na região da Imigrantes. Atentos a essa problemática, a Secretaria de Segurança Pública entrou em contato com a Secretaria Estadual dos Transportes. Nós recebemos a visita do chefe de gabinete, do senhor secretário de Transportes, para discutirmos alternativas ou medidas imediatas, medidas práticas que possam melhorar. Pontuamos diversas medidas para essas regiões, medidas sugestivas ao Departamento Estadual de Rodagens, a própria Artesp, para que em contato com a Ecovias nós possamos implementar melhorias ou reparar alguns pontos que entendemos aí que são facilitadores da presença, da permanência de criminosos nessas regiões. As sugestões já foram encaminhadas, vão entrar nas tratativas aí junto ao órgão público e à concessionária também. Sabemos aí que a própria imprensa, ela coloca que para diminuição dessa atividade criminal, intervenções urbanas mais importantes, como a construção de viadutos para eliminar a problemática dos semáforos, sem dúvida isso vai contribuir com o nosso trabalho também. Coronel, uma outra questão que eu gostaria de tocar com o senhor é a questão que é um problema não apenas nosso aqui da cidade, da região, mas do país inteiro. Na verdade é um problema mundial, que é a questão das drogas, um verdadeiro flagelo. E a questão das drogas, quer dizer, crack, cocaína, drogas pesadas, inclusive, que chegam ao país, que o país não produz esse tipo de coisa, quer dizer, entram pelas fronteiras, a fiscalização das fronteiras deixa muito a desejar. É como diria um amigo cientista político, Luiz Azevedo, né? O tráfico de drogas e o tráfico de armas são os grandes inimigos da pátria. Não são mais
o comunismo nem a Argentina, como ele costumava brincar. Mas essa é uma duríssima realidade que as pessoas enfrentam, que é a questão das drogas. Nesse sentido, coronel, como enfrentar, como combater esse verdadeiro flagelo? E eu agregaria o seguinte, discute-se muito a tese da descriminalização do uso de drogas. Particularmente a questão da maconha. Alguns países já adotaram isso, o Uruguai, no Brasil mesmo, ex-presidente da República, como o ex-presidente Fernando Henrique, que defende essa tese da liberação do uso da maconha. Como é que o senhor vê essa questão das drogas? Essa é a grande preocupação hoje da PM? Sim, é uma das grandes preocupações da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sobretudo na região aqui da Baixada Santista, no Vale. Nós temos registrado apreensões importantes, prisões em locais críticos, né, dessa ação criminosa. Essa semana mesmo, a integração com a Polícia Federal tem permitido essa integração, essa colaboração com a Polícia Federal, apreensões. Aí nós evitamos registrar esse ou aquele caso que foi decorrente, mas essa semana mesmo a Polícia Federal fez uma grande apreensão na região do Porto, mais de 600 quilos de entorpecentes foram apreendidos. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, aqui na Baixada, questão de 10 dias, fez uma grande apreensão de 150 quilos de maconha também. Então, constantemente, nós combatemos o tráfico, tanto no que poderemos dizer no varejo, e como também em situações de produção de laboratórios. A problemática das drogas já conhecidas envolve a produção, a distribuição e o consumo. Obviamente, para quebrar toda essa cadeia, se não houvesse consumidores, não haveria distribuidores, não haveria por que se produzir. Então, o trabalho da Polícia Militar, ele é de prevenção primária, através do PROERD, que é um programa educativo de resistência às drogas, realizado nas escolas, para trabalhar evitando que as crianças e adolescentes se tornem, no futuro, consumidores, criando uma postura reativa, e reativa quando falamos assim em termos de dizer, aprender a dizer o não ao contato com as drogas. Combatemos a distribuição, o que poderíamos dizer no varejo, com prisões constantes, com enfrentamento em regiões onde são conhecidas ou indicadas como de presença de traficantes, e ao mesmo tempo em cooperação com os órgãos, os organismos de inteligência da Polícia Federal, atuamos também no combate ao tráfico maior, ainda que a competência originária, a competência seja da Polícia Federal, mas a cooperação entre as instituições, ela trará bons resultados. É um desafio grande mesmo. Professor Iberê. Então, aí, Chico, nós temos que avaliar o seguinte: armas e drogas entram pelas nossas fronteiras. As nossas fronteiras são responsabilidade do governo federal, não do governo estadual de nenhum estado. Ora, isso não se cuida, uma fronteira gigantesca, né? Tem uma série de ralos aí, embora conhecidos, que o Brasil acaba sendo rota, né? Acaba sendo um pouso para Europa, Ásia e assim por diante. Ora, ninguém faz absolutamente nada, isso já se canta em prosa e verso. Depois nós temos aqui uma política econômica doída, um salário escorchante mínimo de 700 mangos, e aí você vem para a mídia e acaba descobrindo que o molequinho, que é aviãozinho, que solta o rojão, ganha 10 vezes mais do que eu, Francisco, o comandante junto, só para soltar o rojão. Quer dizer, essa indústria, esse estado paralelo, é correr atrás, é enxugar gelo mesmo, lamentavelmente. Eu acho assim, a Polícia Militar tem o PROERD, que é um programa eu fui secretário de Educação aqui em Santos e acompanhei muito o PROERD atuar dentro da minha rede. Mas eu fico preocupado porque daqui a pouco o PROERD está no berçário. Ele tem que ser dado no berçário, na creche. Por quê? Porque hoje é comum ver crianças com 11 anos, 10 anos, já envolvidas no crime. E aí eu fico uma pergunta que eu gostaria de fazer, comandante, me desculpe. A idade mínima e o estatuto do menor. Eu gostaria que o senhor fizesse a sua análise. Como é que isto é importante para o combate da droga, para a criminalidade? Mas, coronel, o senhor vai responder a questão da maioridade penal no próximo bloco. Então, nós vamos agora para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um
pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. O Colégio Santa Cecília tem orgulho de ter feito história em uma das atividades mais nobres que existem: a educação. A paixão de educar transformou uma pequena escola em uma das mais respeitadas instituições de ensino do país. Hoje, o Colégio Santa Cecília é uma referência, tanto pela sua completa estrutura e equipe de professores altamente qualificados, quanto pela filosofia adotada desde a sua fundação. Para nós do Santa Cecília, tão importante quanto formar alunos é formar cidadãos. Colégio Santa Cecília, há 50 anos formando e educando gerações. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Vem aí a maior cobertura dos desfiles da região. Santa Cecília no Carnaval 2014. É folia pra valer. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, dia 27 de novembro, e recebendo hoje, com muito prazer, o comandante da Polícia Militar na região, Coronel Ricardo Ferreira de Jesus, e o professor Iberê Cirna, que deixou no bloco anterior, Coronel, uma pergunta a respeito da sua avaliação, da sua opinião sobre a questão da maioridade penal, da legislação penal e também do Estatuto do Menor. Bom, a Polícia Militar, como cumpridora da lei, do ordenamento jurídico, da Constituição Federal, ela, para sua atuação, independe ou ela segue, ela independe de critérios que sejam de natureza subjetiva ou de pensamento nosso. Nós seguimos o ordenamento jurídico e seguimos aquilo que a sociedade define, preceitua como os seus valores. Se amanhã a sociedade entender que o cerceamento da liberdade deve ocorrer para o menor de 16 anos, ou a pessoa com 14 ou com 15 anos, a Polícia Militar vai fazer cumprir aí. Sim. O que nós percebemos é que a questão dos valores, que antes eram valores mais solidificados na população jovem, inclusive desde as crianças, isso parece estar se perdendo muito, ou está efetivamente se perdendo, está comprometendo realmente as relações sociais. Na minha infância, não era comum de forma alguma ver alguém com 10, 11 anos portando uma arma ou dirigindo um veículo roubado, né? E hoje a Polícia Militar se depara com essas situações. Recentemente na nossa região, nós vimos foi apreendido um garoto com 11 anos de idade, justamente com 14, e um maior, praticando um furto dentro de uma residência, e ele já portava substâncias entorpecentes também. Lidar ou nós encontrarmos o menor, com a criança com 11, 12 anos de idade, dirigindo um veículo roubado, tem sido uma realidade para o nosso trabalho. Então entendemos assim, que o resgate, principalmente de padrões morais, de valores aplicados, solidificados desde a escola, desde o contato com os pais, a sua relação cotidiana aí, vai fazer com que no futuro a sociedade possa voltar
a uma situação de paz social que é o desejado. Depende da família e depende, sobretudo, da educação. A família, o papel da família na formação dos seus filhos, enfim, isso é fundamental na formação dos valores, né? Passar valores para todas as crianças, isso que é fundamental para que não tenhamos depois problemas mais adiante. Mas o senhor acha que a redução da maioridade penal, por exemplo, para 16 anos, melhoraria a situação ou não? Isso envolve também, ao reduzir a maioridade penal, precisa também mexer com todo o sistema de aplicação de sanções para essas condutas. Podemos reduzir, mas qual é a sanção que será aplicada ou definida pela sociedade? Ou será com cerceamento de liberdade ou não com cerceamento de liberdade? Quais práticas, quais medidas? Nós temos aí que a nova lei de drogas, ela redefiniu as sanções a determinadas condutas. Sim. Hoje, o usuário da substância entorpecente não obrigatoriamente implica no seu cerceamento. Então, junto à redução da maioridade penal, o que vem no entorno aí? É preciso que a sociedade encontre forma e fórmulas de aplicar e de fazer com que aquele que violou a lei sofra efetivamente um efeito de sanção previsto pela própria sociedade. Agora, Coronel, há algum local aqui na nossa região metropolitana da Baixada Santista que a polícia militar não entra em função de estar dominada, por exemplo, pelo tráfico de drogas? Ou isso está mais para lenda ou é absoluto, ou é real esse comentário? A polícia militar, ela tem e ela sempre terá presença nos 645 municípios, em todas as regiões. Aqui na Baixada nós nos fazemos presentes, entramos, permanecemos o tempo que queremos nos diversos locais. Sabemos que há locais onde a probabilidade do enfrentamento ela se torna muito mais real, muito maior. E o enfrentamento que envolva a aplicação, o uso de armas, pode levar também a atingir terceiros. Então, somos zelosos, cuidadosos nessas regiões e a ação da Polícia Militar por meio das nossas forças táticas manda um planejamento prévio, uma análise do território, do terreno, e a nossa entrada se faz quando, diante de denúncias efetivas da população, em que estimulamos que a população entre em contato, como vem fazendo constantemente por meio do nosso Copom, apontando os locais, apontando a presença da atividade criminal para que, com o planejamento técnico perfeito, a nossa entrada seja de uma forma segura. Então, eu registro diversas operações em diversas áreas e não queremos um enfrentamento. Mas essa semana mesmo, em um dos locais críticos, houve esse enfrentamento, houve o confronto armado e, felizmente, o resultado, não tivemos a perda de nenhum policial militar. Do outro lado, esse enfrentamento resultou num confronto armado com a gente, e do outro lado houve um resultado não desejável, que foi o óbito de pessoas, mas pessoas que tudo aponta, que foram apreendidas armas, que estavam envolvidas com atividade criminal, com tráfico de entorpecentes. Professor Berê. Na verdade, né, comandante, hoje nós temos um estado paralelo criado, esse estado da criminalidade, da droga. Me parece que as autoridades dormiram, né? As autoridades começaram a hibernar, entendeu? E não tomaram conta, quando devia, deste volume que hoje se transformou num Estado. Um Estado criminal dos criminosos, que tem estatuto, que tem pena, que tem juiz, que tem julgamento, que tem contabilidade. Esse Estado é que preocupa. Até onde o nosso Estado legal tem competência para, e quem viu entrevista aí dos grandes criminosos aí, falam exatamente isso. A Polícia Militar, ao longo do tempo, né, também se adaptou a isso. Também aprendeu a negociar, a dominar, a dar segurança à sociedade, reconhecendo que existe, do outro lado, uma organização que, quando o senhor falou na minha idade, só imagina na idade do Chico, que não se falava nada, né? Então, não existiam essas organizações. Era, no máximo, uma briga de rua, uma gangue, entendeu? Hoje não. Hoje são verdadeiras facções. Quer dizer, a Polícia Militar também evoluiu nisso. Mas eu continuo com a minha fala original. Vamos enxugar gelo. Enquanto essa sociedade não reciclar esses valores, não tem jeito.
E aí o Chico fala uma coisa que, lamentavelmente, a gente vai bater sempre. Não existe processo, nenhum investimento na área da educação. Se nós não acreditarmos nessa nova geração, nós não vamos construir absolutamente nada e nem resolver. É verdade, a saída é a educação. E a família, né? O papel da família como célula social fundamental para a orientação das crianças e de seus filhos, né, Coronel? Sim. Bom, a sociedade, ela reconhece e tem que reconhecer o Estado formal, como aquele que o integrante, o cidadão, deve subordinar-se a ele. Deve reconhecer a autoridade do Estado formal. À medida em que a sociedade, o cidadão, passar a reconhecer que existe um Estado paralelo e subordinar-se a ele, ou subjugar-se a ele, realmente ela vai perder o seu próprio direito ao exercício da democracia, a sua liberdade individual. Então é importante reconhecer e valorizar o Estado formal, as instituições, a escola, a polícia, a igreja, e voltarmos a isso aí. Sempre nós vamos trabalhar voltados para o fortalecimento dos valores das instituições. Por um outro lado, a Polícia Militar aprende constantemente, ela evolui, ela recicla os seus procedimentos, os seus modelos, e para fazer frente a essas ações criminosas organizadas, ela desenvolveu e estimulou também a sua área de inteligência. Como atuar efetivamente, como romper essas barreiras difíceis constituídas por ações, por organizações criminosas. E tem dado muito resultado as técnicas, os procedimentos, juntamente com a atuação do Ministério Público, representado pelo GAECO, o Poder Judiciário atuando bastante em sintonia com a Polícia Militar, e o estreitamento dessas relações aí tem feito frente a essas ações para que não haja na nossa sociedade um Estado paralelo. Nós vamos sempre combater a possibilidade do crescimento ou do avanço. É importante estarmos sempre atuando. É verdade. Coronel, nós teríamos, o senhor sabe, muito mais a conversar. O tema segurança pública é um tema infinito, tamanha preocupação de todos nós em função dos níveis de violência, dos índices de criminalidade, enfim, e também da ação evidente das forças policiais no combate, no enfrentamento à criminalidade. Nós teríamos muito mais a conversar, mas o senhor sabe, somos limitados pelo tempo e estamos chegando ao final do Jornal em Foque. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, no Jornal em Foque, e desejar ao senhor boa sorte, esse desafio imenso, o senhor que é recém-chegado aqui na nossa região, e que tenha muita boa sorte na condução aí da Polícia Militar na nossa região metropolitana, no Vale do Ribeira e em todo o litoral. Muito obrigado, meu coronel. Eu agradeço a oportunidade e digo à sociedade, a todos que nos ouvem, que confiem na Polícia Militar do Estado de São Paulo, que usem dos nossos serviços por meio do telefone 190 e, sobretudo, nós pedimos o apoio à sociedade aí para que valorize cada vez mais o trabalho dos nossos homens e mulheres que estão às ruas fazendo frente ao combate à criminalidade. Tá certo. Muito obrigado, coronel. Obrigado, Merecido, mais uma vez pela presença. Eu que agradeço, Chico, eu acompanhei. Eu vou dizer uma coisa de público aqui. Vou torcer como nunca, comandante, para que dê certo esse ano, que vai ser um desafio na sua carreira. Se nós passarmos bem, eu vou fazer gestões junto ao governador para que põe uma estátua do senhor aí. Então nós vamos torcer e o final dessas... Esse é o comandante-geral da PM. Comandante-geral, de onde quiser. Aliás, Santos, muitos comandantes aqui depois foram para o comando-geral. Esse é um dos maiores desafios. Então, assim, eu particularmente vou torcer muito, porque eu acho um desafio gigantesco. Ao longo de todo o meu tempo aqui, eu não vi confluência de tantos eventos ao mesmo tempo. Nós falamos aqui, nós falamos que termina na Copa. Não termina não, porque logo depois tem eleição e a guerra vai continuar. Então... Obrigado, Berê. Obrigado a Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta às 8h05 em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews,
o jornal gostoso de ler e bom de negócios.